Boa tarde, irmãs. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Edneide pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a respeito da palavra de Deus, tendo esse momento tão precioso aos pés de Jesus, né? Aprendendo dele através da sua palavra. E queria também parabenizar nossa SAF, porque durante toda essa pandemia, durante todo esse isolamento social, esse período que nós não pudemos nos reunir, a SAF se manteve perseverante, semana após semana, com a sua reunião ali de maneira criativa, de maneira tão bela no WhatsApp. Nós nos reunimos não presencialmente, mas virtualmente e fomos alimentadas. E eu queria parabenizar, né, por essa criatividade, por esse empenho até aqui, né, que Deus, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. O texto que eu queria compartilhar com as irmãs hoje é um texto muito conhecido. Ele está lá em João 14, de 1 a 3, e diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos então orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que enche o nosso coração de esperança, por essa palavra, Senhor amado, que aquece a nossa alma, que o Senhor foi preparar lugar para nós na casa do nosso Pai. Obrigada, Senhor, por essa certeza, porque sabemos que nós temos um lar eterno, um lar celestial na casa do nosso Pai. Senhor, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, através da tua palavra, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos anime, que o Senhor anime a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãs, esse é um texto muito conhecido, mas é um diálogo de Jesus com seus discípulos que enche meu coração de esperança. E como a gente pode aprender com esse pequeno diálogo de Jesus? Se a gente pudesse dar um título para esse diálogo, a gente poderia dizer que aqueles que andam com Cristo habitaram com Ele. Aqueles que andam com Cristo habitarão com Ele. E essa é uma das últimas mensagens que Jesus deu aos seus discípulos antes de ir para a cruz. Ele já vinha alertando os seus discípulos a respeito do seu ministério, do seu objetivo aqui nesse mundo e que muito em breve ele não estaria mais com eles. Naquele momento, Judas já havia se retirado e apenas os seus, apenas aqueles que eram verdadeiramente seus, estava com ele. E Jesus, ele se dedica agora a instruir, a consolar os seus discípulos, apesar de saber que o dia da sua morte na cruz estava bem próximo. Ele estava ciente de tudo o que logo iria acontecer a ele. Mas mesmo assim, ele percebeu que seus discípulos estavam preocupados, que o coração deles estava turbado, estava perturbado. Jesus, ele conhecia as implicações da cruz. Ele sabia que se tornaria pecado a favor da humanidade, a favor daqueles que Deus havia lhe dado. Ele sabia que quando os nossos pecados fossem lançados sobre ele, significaria um momento terrível de separação entre ele e seu pai. E mais tarde Jesus disse isso no Getsemane: minha alma está profundamente triste. Mas mesmo assim, Jesus faz uma pausa para consolar os seus discípulos. O mestre estava mais preocupado com os discípulos do que com os seus próprios problemas. Mesmo na véspera da cruz, o nosso Senhor se dispôs a confortar. Ele se dispôs a consolar aqueles que são seus. Talvez a tristeza, talvez a preocupação até estivesse aparente na fisionomia dos discípulos, mas independente disso, Cristo conhece todas as nossas tristezas. Cristo conhece aquelas nossas tristezas que são secretas, aquelas tristezas, aqueles problemas que nós não revelamos para ninguém,
mesmo aquela ferida que sangra lá dentro da nossa alma e que só nós mesmos sabemos, que só nós mesmas conhecemos, o nosso mestre conhece. E ele não apenas sabe como nós somos afligidas, mas ele sabe também como nós ficamos vulneráveis, como nós ficamos sensíveis diante das nossas aflições e como os nossos problemas e as nossas aflições abalam o nosso coração. Cristo tinha acabado de compartilhar com seus discípulos o que ia acontecer. Ele disse que para onde ele iria, os seus discípulos não poderiam ir com ele, pelo menos por enquanto. Imagina aqueles discípulos que há 3 anos andavam com Jesus, que desfrutavam da companhia dele, que eram exortados por ele, que eram ensinados, que eram consolados. Aquela presença maravilhosa, a presença do Mestre. Jesus, que sabia resolver qualquer problema, que podia defendê-los de qualquer coisa, protegê-los de qualquer perigo. A segurança de Jesus, irmãs, ela traz conforto. A presença de Jesus, ela traz conforto, ela traz segurança. A presença de Jesus, ela traz ousadia. Mas Jesus disse que estava indo e que eles não poderiam ir com ele. Eles estavam se sentindo desamparados. Para onde iriam se não poderiam ir com o Mestre? O que seria deles? O coração deles estava turbado. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Quantas de nós também não ficamos assim como os discípulos estavam, com o nosso coração turbado, com o nosso coração perturbado? E nós temos tantos motivos, não é mesmo? Nessa pandemia mesmo que estamos enfrentando, quantas de nós estamos aflitas, com medo, isoladas nas nossas casas? E muitas vezes essa solidão, ela machuca a nossa alma. Ou talvez uma enfermidade que vem de repente, aquele diagnóstico que rouba a nossa esperança, que rouba a nossa alegria. Nós temos sim motivos para ficarmos preocupadas, não é mesmo? E motivos reais, motivos lícitos. Mas Jesus continua dizendo para mim e para você: não se turbe vosso coração, não se perturbem a ponto de ficarem confusas, agitadas, como o mar que fica agitado quando não pode se repousar. Jesus não está dizendo que devemos ser insensíveis aos nossos problemas, não. Jesus não está dizendo que não podemos nos entristecer por causa dos nossos problemas, mas o que ele está dizendo é que não devemos ficar perturbadas, confusas, nem desanimadas. E é interessante que Jesus estava falando a respeito do coração dos seus discípulos. Embora o país, embora a cidade, embora tudo à nossa volta esteja perturbado, embora a nossa família se perturbe, ainda assim, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Ele quer nos ensinar que quando nós não pudermos manter o controle de mais nada à nossa volta, que nós devemos manter o controle da nossa própria alma, que nós devemos fazer como o salmista no Salmo 42, conversar com a nossa alma, falar para a nossa alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. O coração, irmãs, é a fortaleza principal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas nós temos a tendência de sermos controladas pelos nossos sentimentos. Mas se nós deixarmos que os nossos sentimentos tomem o controle, nós nos tornaremos agitadas, nós nos tornaremos infelizes. Os sentimentos são sim reais, mas eles não podem nos controlar. E é por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E como nós podemos evitar, então, que o nosso coração se turbe? E o que é maravilhoso na palavra de Deus é que Jesus nos exorta, mas ele nos mostra como fazer. E Jesus mostra que ele nos ensina como nós podemos evitar que nosso coração se turbe, como evitar que nosso coração se perturbe. Jesus nos dá a resposta aqui. Ele diz para os discípulos: creiam em Deus, creiam também em mim. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é crer em Deus. Esse é o ponto inicial, esse é o ponto de partida, essa é a chave
para o entendimento, para termos um coração tranquilo. É crer em Deus. Mas não é uma crença só no intelecto, só na nossa mente, mas com todo o nosso ser. É quando essa verdade, ela sai da nossa mente, mas ela invade também o nosso coração. É crer na eternidade de Deus, é crer que Ele sempre existiu, é crer que Deus é o Criador de todas as coisas e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. É crer na sua força, é crer no seu poder, é crer na sua glória, é crer em todos os seus atributos, é crer que Ele sabe tudo, crer que Ele está presente em todos os lugares, que nada acontece sem o seu conhecimento, que nada acontece sem o seu consentimento, que nada escapa aos seus olhos, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que Ele é santo, santo, santo. É crer nos seus atributos. E se nós não crermos nisso, nós jamais teremos um coração tranquilo de verdade. Nós podemos nos encontrar em situações nas quais nada, nem ninguém pode nos ajudar a não ser esse Deus, para quem todas as coisas são possíveis. Credes em Deus, credes também em mim. Crer em Deus, irmãs, é crer também nas suas promessas. É crer nas promessas que Deus fez ao seu povo. E a Bíblia diz que todas as promessas do Senhor se cumprem. É crer num Deus que nos ama tanto, que sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Quando nós realmente cremos que esse Deus Todo-Poderoso se interessa tanto por nós, nos mínimos detalhes, então nós sabemos que não temos nada a temer. E o nosso coração não precisa se perturbar. Paulo diz isso lá em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos nos lembrar, trazer sempre à nossa mente, ao nosso coração, que Deus continua no controle do curso da história, que nós não estamos à deriva. E a mensagem inteira da Bíblia é a respeito de uma intervenção divina, é a respeito de um Deus que intervém no curso da vida neste mundo, é a respeito de um Salvador que veio a esse mundo para resgatar o seu povo. E nada, irmãs, absolutamente nada pode nos tirar de suas mãos. E Deus prometeu que nunca nos deixaria. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Crendo em Deus assim, nós estamos prontas para entregarmos a nós mesmas a Ele, para entregarmos as nossas vidas e todos os nossos problemas no seu braço que é todo poderoso, nos braços de um Deus que é amoroso. Crer em Deus, irmãs, é confiar de maneira absoluta no que Ele disse acerca de si mesmo e no que Ele diz acerca daquilo que Ele vai fazer. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. E Jesus continua dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus, nesse momento, ele entra em cena. Ele mostra para os discípulos que ele é homem, mas que ele também é o próprio Deus. O Deus que se tornou homem para morrer na cruz por mim e por você, porque ele nos amou. Não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Creiam em mim. Creiam em Deus. E aí, imediatamente, o foco é tirado de nós mesmas e dos nossos próprios problemas e nós olhamos para Deus. E o mundo se faz tão presente na nossa vida. Nós estamos no meio do mundo, rodeados por ele, envolvidas com tantos assuntos, com tantos detalhes desse mundo, que muitas vezes nós nos perdemos nesses detalhes e esquecemos de olhar para Deus. Mas, em primeiro lugar, o que Jesus nos ensina, o que a Bíblia faz conosco, é desviar nossa atenção desse cenário imediato que nos cerca e de nos direcionar para Deus, levando-nos a focar em Deus e em seu Filho. E quando nós fazemos isso, nós podemos depois sim olhar para os nossos problemas, mas agora capacitadas a vencê-los. Esse é o método bíblico. Jesus jamais ignorou um caso de sofrimento. Jesus nunca passou apressado quando homens e mulheres estavam angustiados, mas ele sempre teve tempo de parar para cuidar dos problemas alheios, para ajudar as pessoas até na cruz. Irmã, e Jesus, ele é o mesmo na sua necessidade hoje.
Ele é o mesmo na dificuldade que você está enfrentando hoje. E Jesus continua dizendo para os discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que coisa maravilhosa é a gente saber que na casa do meu pai há muitas moradas. Nós percebemos que quando se considera o problema aqui nessa vida, o problema aqui nesse mundo, Jesus passa então para o próximo mundo. Ele fala imediatamente para os discípulos: não se preocupem com os problemas aqui. Na casa do meu pai. Ele fala da casa do pai. Esse é o método bíblico. Como enfrentaremos a situação? Jesus nos ensina que, pelo menos por um momento, nós devemos olhar para a eternidade. E é isso que nos dá esperança. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas muitas vezes, nós ficamos tão atribuladas, tão focadas nos nossos problemas, nas nossas dores, que nós acabamos dando costas para Deus. Nós acabamos virando as costas para o mundo espiritual e tentamos nos acomodar nessa vida aqui, tentamos resolver as coisas na força do nosso próprio braço aqui e ficarmos aqui acomodadas nessa vida terrena, nessa vida que é passageira. Mas a vida aqui nesse mundo está cheia de incertezas. A vida aqui nesse mundo ela é cheia de acidentes. Nós jamais saberemos o que vai ocorrer amanhã. Nós jamais vamos saber o que vai ocorrer no dia seguinte, em seguida, daqui a uma hora. Mas Deus sabe. E Ele conhece o fim desde o começo. Que coisa maravilhosa a gente ser filha de um Deus e crer num Deus que sabe o fim antes mesmo de começar. Ele é o Deus da providência. Foi Ele quem colocou o futuro lá. E nós tentamos nos convencer de que podemos produzir certezas nessa vida. Nós nos empenhamos nisso, não é mesmo? Mas nós não podemos. Por isso que a coisa mais importante para nós é nos concentrarmos na vida da nossa alma. Dentro de nós há algo muito maior do que a vida aqui nesse mundo. É algo que não perece, que é a nossa alma. E a função e o propósito principais nessa vida, nesse mundo aqui, é nos prepararmos para a próxima vida, para a vida eterna. É o que Jesus falou na casa do meu Pai. Esse é o nosso propósito principal. E é por isso que a vida nesse mundo, ela só pode ser vivida com alegria, com plenitude, de verdade, se nós tivermos a visão correta do próximo mundo, se nós trouxermos sempre essa lembrança à nossa mente. A casa do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é preciso ter medo. Há espaço suficiente para todos vocês, Jesus estava falando para os discípulos. E o que essa palavra morada sugere? A palavra morada, a palavra casa, sugere segurança. É nós estarmos cercadas por uma morada que é permanente, que não se abala, que não acaba. Aqui, a nossa morada aqui, nós somos é passageira. Nós somos peregrinas aqui nesse mundo, nós habitamos em tendas, mas lá, na casa do nosso Pai, nós vamos desfrutar de segurança, nós vamos desfrutar de estabilidade, de descanso. Tudo que o nosso coração pode desejar vai ser fornecido em toda a sua plenitude, além de qualquer imaginação. E se nós colocarmos a nossa alma sob os cuidados do Filho de Deus, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias e que nunca nos abandonaria, não importa o que nos aconteça nesse mundo. Quando chegar o fim da nossa vida, Jesus estará ali e Ele nos receberá e cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Vou preparar-vos lugar. O evangelho todo se concentra nessa declaração de Jesus. Jesus ele vai adiante de nós para abrir o caminho para nós. E é necessária realmente muita preparação antes de nós podermos nos encontrar no céu com aquele que é santo, santo, santo. Mas Jesus, ele fez isso tudo por nós. Ele lidou com cada inimigo. Ele cumpriu toda a lei. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Enfrentou todos os inimigos. E o caminho, irmãs, o caminho está aberto para nós. O caminho está totalmente aberto para nós. Jesus assumiu a responsabilidade pela nossa culpa, pelo nosso fracasso.
pela nossa condenação total, quando ele fez de si mesmo uma oferta para Deus. E nós podemos bradar agora em alta voz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A casa do Pai é o nosso destino. E a coisa mais importante que se pode saber neste mundo é que chegará o dia em que nós entraremos na presença gloriosa de Deus e que desfrutaremos da sua glória para todo o sempre e passaremos a eternidade com Ele, conhecendo, tendo comunhão com Ele, desfrutando da sua companhia majestosa. E vamos ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso destino, irmãs. Esse é o nosso grande propósito. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, nós temos que lidar com dificuldades. Nós temos sim que lidar com dores. Nós precisamos sempre nos lembrar de começar com o que é eterno. E em seguida nós voltarmos para o presente. Esse é o segredo para sermos, como Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. É saber que o Deus que permitiu passarmos por aflições é o mesmo Deus que nos conduz pela mão durante toda a nossa caminhada aqui, durante toda a nossa jornada aqui, até a nossa casa eterna, até a nossa morada eterna, até a nossa Jerusalém celestial, a casa do nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tranquilize nosso coração com essa certeza que temos de que nós vamos para a casa do nosso Pai e que nessa caminhada e que durante essa passagem o Senhor está conosco todos os dias, que Ele não nos abandona, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos dias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa alma, em nome de Jesus.